Estimados, não vamos nos iludir sobre o fundamental. Ninguém ganha musculação teórica e força política ouvindo canais de YouTube. Nem youtubers, nem influencers, nem nada disso. Isso é, no máximo, um canal em que você se toca da coisa, sabe da existência. Em seguida, o ato mais importante que você pode fazer, como militante, gente que está aí no outro lado me escutando, filiado ou não no PDT, é organizar na solidão da noite, na solidão da madrugada, na solidão da manhã, a leitura sistemática de obras fundamentais sobre a cultura brasileira, sobre a história do Brasil e sobre a Revolução Brasileira. Então o recado agora aqui que eu quero dar para vocês é simples. Esse curso que eu estou dando aqui na Universidade Aberta, Leonel de Moura Brizola, ele é um curso destinado a fazer uma chispa, um iskra, colocar um fogo em você para que você, atento aos conflitos, à imensa luta de classes que nós estamos tendo no Brasil, que você busque algo decisivo na militância política, que lamentavelmente está em baixa no Brasil, que é a autonomia intelectual do militante. Essa autonomia intelectual do militante, ela passa pela reunião, reflexão coletiva e, portanto, a humilde e eu considero revolucionária sugestão que eu estou dando para vocês, é que você aí na tua cidade, que pensa que às vezes está em solidão, ou num grupo de amigos que vocês reúnem para discutir atividades partidárias, que vocês incluam como uma atividade partidária e militante decisiva a organização de reuniões exclusivamente para ler as obras que nós vamos colocar aqui como indispensáveis à cultura socialista de um militante trabalhista, ou de um militante que não tem vínculo com o PDT, mas acompanha o partido e acompanha os demais partidos, qualquer que seja a sua condição, que você esteja absolutamente atento à leitura. A leitura pode ser um ato revolucionário. A importância do ato de ler, isso é decisivo. E a sugestão que eu estou fazendo é, após você assistir essas aulas, você tome aí na plataforma que nós estamos disponibilizando as referências bibliográficas e faça o mais importante do que eu me ouvi aqui, é reúna na sua cidade com os seus amigos, com os seus camaradas, com aqueles que vocês querem convidar para a militância na associação de bairro, no sindicato, numa organização independente e no partido, reúnam-se para discutir as obras sistematicamente. 1 hora de reunião, 1h30 de reunião discutindo uma obra que é apresentada por alguém e objeto da crítica de todos. Num trabalho que é de militância embaixo, de baixo para cima e de orientação crítica. Essa é a advertência e o convite que eu queria fazer. Ninguém vai se educar a partir de ficar vendo youtuber, conferências, pistas, programas de youtubers, influencers e outras porcarias que andam por aí. Esqueçam essa gente, mas esqueçam todos, esqueçam absolutamente todos. Façam vocês aí esse trabalho autônomo, militante, que dá musculação para enfrentar essa poderosíssima indústria cultural que afeta em particular na nossa juventude e que liquida na base a curiosidade intelectual e a autonomia intelectual que todo militante socialista deve ter. Combinado? Edmundo Muniz escreveu um livro que eu reputo da mais alta importância. Ele chamou a atenção para a originalidade das revoluções. Se vocês observarem a Revolução Russa, ela não tinha nada antes dela. E se vocês observarem depois a Revolução Chinesa de 49, ou a Cubana de 59, ou a Nicaragüense de 79, ou a Revolução na Argélia, né, que é um processo de revolução e descolonização da França, se vocês observarem a grande transformação de Angola e Moçambique, já na esteira do declínio do Império Português e do fim do colonialismo português na África, vocês vão observar algo que está muito claro para todos e que, não obstante, é desconsiderado, que é a originalidade das revoluções. Aqui vai uma advertência importante. Por que é decisivo ler e estudar com riqueza de detalhe todas as revoluções?
porque a gente aprende com os erros e os acertos desse rio turbulento, dessas águas turbulentas que é a história, e em particular a história das revoluções. Estar atento aos ensinamentos históricos. Uma conduta de um marxista é, em primeiro lugar, respeitar escrupulosamente todas as lições da história. Lamentavelmente, as vitórias ensinam mais do que as derrotas, mas as derrotas são tão valiosas quanto as vitórias mais luminosas, como a Revolução Russa, por exemplo, ou a Revolução Chinesa, ou a maravilhosa, estupenda Revolução Cubana, que criou aqui no solo latino-americano, bem pertinho do Brasil, o primeiro território livre das Américas, como exaltam os filhos, discípulos de José Martí, o grande apóstolo cubano, esse grande escritor, esse grande literato, esse grande pensador. E esse tema, essa advertência inicial que eu estou fazendo aqui, seguindo um roteiro que naturalmente eu vou subverter enquanto falo para vocês, é uma reflexão sobre o colonialismo. Qual colonialismo? O colonialismo no Brasil, que, como eu anunciei naquela introdução geral, durou 3 séculos. É um período substancial. O que eu queria registrar aqui nessa reflexão sobre o colonialismo, para posteriores estudos de cada um de vocês e dos grupos que vocês vão eventualmente formar ao longo do nosso Brasil, em todos os rincões do Brasil, é que o colonialismo é a manifestação histórico-concreta de um sistema que criou, se reproduz e funciona na atualidade na base de um centro e de uma periferia. Isso é o decisivo. Esse centro e periferia, tal como recomendou Aristóteles na Política, 3 séculos antes de Cristo, e sintetizou Marx como uma potência do pensamento marxiano, é observar a totalidade do sistema funcionando. É a totalidade, o todo dirige as partes se desenvolvem, tem uma certa liberdade de movimento no interior dessa totalidade. Essa extraordinária dialética, essa difícil dialética, é que tem que ser considerada quando nós analisamos o colonialismo. Esse colonialismo, portanto, que é fruto da expansão do capital comercial europeu, dirigido pelos impérios português e espanhol na América Latina, que inaugura a conquista, algo que nós não vamos trabalhar aqui, mas que tem uma ampla bibliografia que vocês podem buscar e eventualmente eu posso recomendar, essa expansão, ao mesmo tempo que criou aquilo que o Marx chamou o mercado mundial, ela criou um sistema centro e periferia. Esse sistema centro-periferia tem sido evitado pelo pensamento apologético, no sentido de que, por exemplo, os liberais no Brasil tentam eliminar a diferença entre um país central e um país periférico. E tentam, muitas vezes, liberais de direita e liberais de esquerda, tentam cancelar a estrutura básica do sistema capitalista em escala global. Alguns pensadores, inclusive de caráter progressista, inclusive anunciam a ideia de um centro, uma periferia e uma semiperiferia, algo assim como um processo de transição que naturalmente é um conceito que não resistiu ao teste do tempo. Já na apologia liberal, abertamente, o que os liberais dizem? Liberais, novamente, de direita e de esquerda. Que o Brasil é um país periférico e dependente, porém estarias em vias de desenvolvimento. Ora, essa é uma expressão não só ingênua, é uma expressão ideológica, porque o sistema todo está em desenvolvimento. Mas como elucidou de maneira brilhante, enfática e definitiva o grande André Gunder Frank, algo que o meu mestre Rui Mauro Marini chamou de uma formulação impecável, o que ocorre aqui é sempre, na periferia, o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que vocês podem ver de maneira absolutamente clara que após as ondas liberalizantes, após as ondas modernizantes, o Brasil sempre se encontra na posição de um país periférico. E muitas vezes, como na conjuntura atual, nessa estrutura de 2022, numa estrutura de ferro que condena o país a ser um mero e simples exportador de produtos agrícolas e minerais.
dono de uma riqueza gigantesca e que submete seu povo à mais absoluta pobreza e exploração, o aviltamento do trabalho de maneira sistemática e as condições de vida do nosso povo, que muitos dizem, olha, está se assemelhando à década de 30, 40, etc. É algo muito pior, como eu quero nas sucessivas aulas expor. Então, a primeira consideração importante é que nós não podemos eliminar a diferença entre centro e periferia. Quando nós, portadores do nacionalismo revolucionário, orientados pelo marxismo, pensando na Revolução Brasileira no país, nós temos que realizar a Revolução Brasileira para precisamente abrir as portas do país, que tem um potencial gigantesco, para sair da condição de subdesenvolvido e dependente e, portanto, esgaçar essa relação centro-periferia, dominada pelos países metropolitanos, em favor da libertação dos povos de toda a periferia, e inclusive da libertação dos povos nos países centrais. Essa é a primeira observação, chamamos assim, de caráter teórico-metodológico, que um militante socialista, nesse século XXI, não pode perder de vista. Ela é uma conquista decisiva daquilo que eu chamei a teoria da dependência, que constituiu, a partir da CEPAL, esse órgão da ONU, o ponto mais alto da consciência burguesa possível na periferia capitalista, cuja expressão política foi a tentativa de industrializar o Brasil como uma forma de superar aquilo que os cepalinos chamavam o atraso, uma sociedade agrária e que transitou definitivamente para um país urbano industrial, multiplicando todos aqueles dramas para os quais essa industrialização se disse portadora de soluções. A teoria marxista da dependência nasceu precisamente da crítica àquela consciência burguesa expressa no corpo teórico do estruturalismo cepalino. Contou com a participação, em especial, de 3 extraordinários mineiros. O que eu considero o mais importante deles, que fundou, exigiu as bases de uma teoria marxista da dependência, foi um mineiro de Barbacena chamado Rui Mauro Marini. Mas junto com eles estavam 2 outros grandes pensadores, filiados à tradição revolucionária brasileira, e que após a democratização, e sobretudo o Encontro de Lisboa, assumiram a bandeira do PDT. O Rui Mauro nunca assumiu, mas sempre teve um olhar crítico e um olhar generoso para, em especial, a figura de Leonel Brizola nos seus 2 governos lá no Rio de Janeiro. Eu estou me referindo a um mineiro de Carangola, Teotônio dos Santos, e a mineira Vânia Bambirra. Ambos formavam, junto com Rui Mauro Marini, um trio muito poderoso que, junto com um conjunto de outros intelectuais latino-americanos, do México, do Chile, da Guatemala, de Cuba, de vários países latino-americanos, empreenderam um esforço teórico fundamental para entender a teoria marxista da dependência. E aqui, fazendo um pequeno reparo naquela aula, naquela exposição anterior, portanto, não há uma continuidade entre a teoria da dependência e a teoria marxista da dependência. Há, ao contrário, uma ruptura completa da teoria da dependência para a explicação marxista dos supostos da dependência criadas pela escola cepalina sob o impulso desse economista argentino chamado Raul Prebisch. Bem, essa crítica, ela naturalmente combina uma longa tradição latino-americana. Aqui na América Latina nós temos um corpo teórico que eu chamo de pensamento crítico. Esses autores não são necessariamente marxistas, mas eles tocam em pontos cruciais da dependência e do subdesenvolvimento. Eles são capazes de uma crítica da cultura e da ideologia das classes dominantes, imperialistas e crioulas aqui, muito importantes, embora não definidas teoricamente, não sustentadas teoricamente, que quando mantém aquela ambiguidade inerente à grande conquista do pensamento crítico, que manifesta sua potência e também sua limitação, pode levar e leva a erros políticos na estratégia e tática da Revolução Brasileira. Daí a importância de eu registrar aqui esse aporte teórico, que foi a única página das ciências sociais latino-americanas que teve uma grande divulgação nos Estados Unidos, na Europa, na África e até na Ásia.
os estudos da teoria marxista da dependência tiveram uma grande repercussão, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. De tal maneira que fica uma lição aqui importantíssima. Quando os intelectuais latino-americanos praticam uma heresia, quer dizer, contestando teoricamente, ideologicamente, politicamente, os fundamentos do pensamento dominante, que, como explicou Marx na ideologia alemã, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, é aí que esse pensamento é divulgado lá fora. E não como nós ficamos aqui, quando a maioria dos acadêmicos ficam aqui, apenas como meros reprodutores de quinta categoria de pensamentos que eles recolhem de autores que nem são os mais importantes nos Estados Unidos e na Europa. Você já vai ver aqui no Brasil a quantidade de reprodutores de baixa qualidade do pensamento, da ideologia e de pensadores estadunidenses e europeus que entram aqui como se fosse uma grande novidade. E, não obstante, representam apenas a pobreza da ideologia dominante. De tal forma que essa reprodução, ou mesmo a crítica desses autores, é uma forma de fortalecer a ideologia dominante antes do que criar um pensamento próprio crítico destinado a fortalecer a Revolução Brasileira. Além, portanto, desse sistema centro-periferia, que foi uma crítica decisiva, fundamental, às ilusões do desenvolvimentismo, ela está centrada em algo muito importante, que é o segundo ponto que eu queria mencionar aqui para vocês. Mesmo durante o colonialismo, se produz aqui, e sobretudo durante o colonialismo, mas também depois na fase de independência política e de dependência econômica, se cria aqui uma máquina de produzir riqueza. Aqui começa um conceito fundamental da economia política, que está desde Richard Cantillon, Adam Smith, David Ricardo e sobretudo em Marx, que é o conceito de riqueza, não é o conceito de renda, que é uma mera expressão contábil da riqueza, quando bem nos vai. Estou falando aqui da criação de riqueza e, sobretudo, de criação de forças produtivas capazes de criar uma gigantesca riqueza que é transferida pelo Estatuto do Colonialismo e aqui pelo exclusivo, né? O exclusivo português, que fazia com que a colônia, aqui no Brasil, só pudesse exportar para Portugal. E Portugal, então, negociava com o mundo em geral e com o mundo europeu em particular, uma imensa riqueza produzida aqui pelas formas de aviltamento do trabalho tão nefastas, historicamente determinadas, como o consumo dos primeiros brancos, depois dos povos indígenas e depois de milhões de africanos escravizados que vieram para aqui construir com o seu suor, com a sua morte, com o seu desespero, com a violência, uma imensa riqueza que era transferida para os países centrais. Esse é o segundo recado que eu quero dar para vocês. O que caracteriza o colonialismo e depois a dependência é a transferência permanente da riqueza que aqui é criada pelo braço forte dos brasileiros, historicamente, dos indígenas, dos brancos escravizados e, sobretudo, da escravidão africana no Brasil, daquilo que Jacob Gorendi chamou de maneira muito atinada de escravismo colonial, tentando tipificar qual era o modo de produção existente aqui. Essa imensa riqueza é criada aqui, mas ela não fica aqui. Ela é uma riqueza que é transferida de maneira sistemática para os países centrais, que não faz outra coisa de empobrecer os países periféricos, enriquecer os países metropolitanos, acelerar o metabolismo do sistema capitalista em escala global, criando riqueza e poder num polo, os países centrais, pobreza e miséria nos países periféricos. Essa produção desse excedente econômico é o que nós poderíamos dizer, nos tempos modernos, a produção de uma imensa mais-valia, que é produzida aqui, mas que nas condições de um país industrial como o Brasil, um país dependente como o Brasil, não permanece aqui. E ela é transferida por múltiplas formas financeiras, formas comerciais, um conjunto de mecanismos que nós vamos especificar mais à frente. Esse excedente que, não obstante produzido aqui, a riqueza não fica no país periférico. A riqueza vai para os países centrais.
alimentando o poderio do imperialismo e debilitando a nação. A falta de soberania, portanto, é em primeiro lugar a incapacidade que o país periférico, dependente, e mais agora na sua fase rentística, tem de se apropriar desse excedente. Algo que o Rui Mauro Marini, com precisão em dialética da dependência, nessas páginas do pensamento crítico, chamou de uma transferência de valor, que no caso do colonialismo estava legitimada pelo fato de o Brasil ser uma colônia portuguesa. Mas depois de 1822, o período já da independência, ainda que sob a forma de uma monarquia constitucional dirigida pela família real portuguesa, esse excedente continuou vazando já com outra feição. Esse é um segundo aspecto, portanto. O primeiro, a existência de um centro e periferia. A segunda, o motor, o núcleo racional do sistema centro-periferia, que é a transferência desse excedente, dessa riqueza produzida no país colonizado para os países centrais. Deixa eu fazer uma advertência aqui. Até mesmo Adam Smith, na Riqueza das Nações, em 1716, percebeu esse fenômeno. É claro que, como inglês, ele não ficou observando o motor da economia, que ele nem chamava de capitalista, porque ele não conseguiu viver o auge da Revolução Industrial Inglesa, que foi de 1790 até 1830, Smith morreu em 1790 e publicou A Riqueza das Nações em 1776, o ano da independência dos Estados Unidos. É claro que Smith não observou a força e calou, e foi cúmplice, inclusive, do imperialismo inglês. Mas ele observou, analisando a República Dominicana, como o capital externo não trazia riqueza para cá. Era o contrário. O braço industrioso do colono colocado na República Dominicana é que transferia essa riqueza para os países centrais. É claro que era a forma muito clara do escocês criticar o imperialismo francês e silenciar sobre os crimes do imperialismo britânico. Essa pretensão de expansão do século britânico que se consolidaria somente depois de 1830 e já quando Smith não estava vivo. Então essa produção do excedente, essa imensa riqueza, está aqui colocada entre nós, tanto naquele período que foi os 3 séculos de colonialismo, quanto nesse período de dependência que nós ainda temos que suportar. O terceiro ponto, ele é muito importante, porque precisamente segue aquela advertência de Edmundo Muniz e de grandes autores, como Marx, como Lenin, como Trotsky, todos esses grandes pensadores, como Kautsky, na sua fase ainda não renegada, e como grandes pensadores latino-americanos, de analisar a situação concreta a partir de condições concretas. Durante muito tempo, o pensamento marxista, e também liberais mais ou menos antenados, estavam tentando caracterizar o que estava acontecendo aqui nos países latino-americanos, especialmente no Brasil, com essa expansão colonialista motivada pela capital comercial europeu do século XVI. E muitos não vacilaram em afirmar aqui, com profundas convicções e numa tentativa de assinalar o que era essa formação social muito particular aqui, e caracterizando esses países com esses 3 séculos de colonialismo, nos quais se vão gestando relações de produção muito específicas, muito originais, algumas delas já previstas no feudalismo europeu, mas outras completamente novas, que era a tentativa de caracterizar os nossos países como portadores de uma certa feudalidade. E outros, de maneira muito mais convicta e desavisada, afirmavam categoricamente que o Brasil era, em função do colonialismo e mesmo do processo de independência posterior a 1822, nós estaríamos vivendo aqui um feudalismo. Quero dizer para vocês, correu um rio de tinta debatendo esse tema. E esse erro, quer dizer, esse erro teórico, ele implicou em grandes erros de natureza política. Vou antecipar aqui algo bem rápido para a gente pensar a importância da teoria. Aqueles que não conseguiam identificar o que estava acontecendo aqui, o que era esse modo de produção originado pelos 3 séculos de colonialismo,
e sobre a hegemonia do capital agrário, mas também do capital comercial e bancário posterior à independência, baseado na escravidão, que só concluiria definitivamente em 1888, no 13 de maio de 1888, isso constituía um verdadeiro desafio para os intelectuais. E muitos deles, formuladores, vinculados às lutas do povo, ao socialismo, à Revolução Brasileira, aos partidos políticos, postulavam que se tratavam de um feudalismo. Ora, se aqui tínhamos um feudalismo, eles davam uma outra conclusão igualmente perigosa e errônea. É que nós teríamos que repetir a trajetória do desenvolvimento capitalista clássico. Então, a revolução aqui teria que ser uma revolução democrático-burguesa. Mas já no início da década de 61, 1960, 1961, 59, etc., começaram a surgir uns hereges que disseram não, nada de revolução democrático-burguesa. Nem os nossos países eram feudais e nem a revolução é democrático-burguesa. A revolução mesmo é socialista. Eu quero recordar aqui dois grandes pensadores, um brasileiro e outro argentino, ambos latino-americanos, que discutiram esse tema. Jacobo Gorender foi, sem dúvida nenhuma, o sujeito que escreveu, o intelectual que escreveu esse extraordinário baiano, de uma presença luminosa, de uma convivência extremamente agradável, nas poucas vezes que pude me encontrar com ele lá na Federal de Santa Catarina, e que eu levei para discutir todos os seus livros, mas inclusive o seu último livro, com a qual eu não estou em absoluto em acordo, que é o Marxismo Sem Utopia, ele escreveu uma obra luminosa, a mais importante obra sobre a escravidão no Brasil. E ele dizia o seguinte: o modo de produção que nós temos aqui é um escravismo colonial. Esse debate tem uma íntima relação com a crítica que ele fez às teses dominantes durante décadas dentro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Mas isso nem é o mais importante aos olhos do militante de hoje. Aos olhos de hoje e da Revolução Brasileira, da nossa perspectiva de futuro, é que ele caracterizava isso como um escravismo colonial e, portanto, dava uma resposta àquela ideia de que aqui era um país feudal, que o Brasil, nesses 3 séculos de colonialismo, e mesmo no período posterior à independência, tinha aqui restos feudais tão poderosos, particularmente agudos no campo, nas relações de produção no campo, que, se não era uma cópia fiel, reproduziam basicamente relações feudais de produção. Essa forma do escravismo colonial é, em grande medida, uma ruptura com essa formulação e tenta dar uma explicação original para o desenvolvimento capitalista no Brasil, que é, ao fim e ao cabo, o que deve ser o foco das nossas atenções quando a gente discute o colonialismo. Por que o debate do colonialismo é importante hoje? Só para nós discutirmos a evolução do desenvolvimento capitalista no Brasil, ou o desenvolvimento capitalista no Brasil, com os olhos no passado, observando aquelas experiências, mas, sobretudo, pensando aqui o potencial da Revolução Brasileira, que é a construção, o caminho brasileiro para o socialismo. O caminho da Revolução Socialista no Brasil. O que significa? Sobre as nossas condições concretas. Em 1949, um pensador argentino, que eu tive a felicidade de conhecer quando estudei lá no México, chamado Sérgio Bagu, escreveu um livro luminoso, Economia da Sociedade Colonial, em que ele faz um estudo comparativo entre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e na Argentina, e conclui de maneira extraordinária dizendo o seguinte: antes de que um escravismo colonial aqui, o que nós temos é um capitalismo colonial. Portanto, encerrou uma discussão sobre qual era o modo de produção dominante aqui. Sérgio Bagu não teve dúvidas. Isso aqui era um país capitalista que mantinha uma originalidade em relação à via clássica de desenvolvimento capitalista que nós vimos, por exemplo, na Inglaterra. Essa é uma conquista muito importante, muito importante. Portanto, nós não estávamos aqui diante de um feudalismo. Esse desenvolvimento capitalista, que para alguns pensadores como André Gunder Frank, a meu juízo de maneira equivocada nesse aspecto, não fazia uma correta distinção entre o período
do colonialismo e o período da dependência. Para ele era um contínuo, tal como ele publicou nos seus últimos livros, dizendo que aqui sempre teve capitalismo, desde sempre. Não obstante, a gente tem que recordar aquela crítica extraordinária, potente, que Gunder Frank fez em 1962, atacando as teses dominantes no Partido Comunista Brasileiro, do PCB, aqui onde eu estou gravando isso, na Universidade de Brasília, criada e dirigida pelo genial antropólogo brasileiro, o mais importante antropólogo brasileiro, que é o Darcy Ribeiro, mostrando que a agricultura brasileira era de tipo capitalista, o que ele chamou de o mito do feudalismo na agricultura brasileira, que era precisamente o núcleo teórico em que nós estávamos patinando, o marxismo aqui dominante, sem um espírito crítico, sem atender para a originalidade do desenvolvimento capitalista em escala global e, portanto, também na periferia, gastou rios de dinheiro perdendo tempo, energias e produzindo equívocos políticos decisivos, que nos faz um alerta muito importante para pensar teoria, porque sem teoria ninguém vai na esquina, não se iludam. Numa época que nós estamos dominados por uma concepção parlamentar de política, e que o fundamental é voto e eleição, e que, portanto, a direita nos domina completamente, é decisivo que as forças revolucionárias retomem o apreço e desenvolvam a teoria sobre os principais problemas brasileiros, centrado no desenvolvimento capitalista no Brasil, aqui e agora. É muito importante quando vocês estudem o colonialismo, quando vocês estudarem o colonialismo, a partir de agora e sobretudo o período da independência, que vocês observem essas duas vias decisivas. De um lado tem pensadores marxistas, que não obstante são críticos, porque não são apologéticos, porque não repetem os cânones do pensamento produzido em outras paragens para a experiência brasileira, ou seja, são capazes de observar aqui e agora quais são as transformações que estão em curso com originalidade e apego à realidade concreta. Análise concreta de situações concretas, como definiu, e muita gente reproduz, mas não faz, o próprio Lenin analisando toda a sua obra e o desenvolvimento capitalista na Rússia. E de outro lado nós temos um pensamento marxista que se apropria dessas tradições críticas, mas dá uma abordagem muito particular a partir de um rigor teórico que aqueles pensadores críticos que captam elementos verdadeiros, mas reproduzem ideologia, não são capazes de fazê-lo. Daí a superioridade, a meu juízo, do enfoque marxista. E daí a importância de todos os que estão fazendo esse curso estudar a trajetória marxista e a tradição marxista, que, como bem lembrou esse marxista de extração trotskista, que teve militância, foi secretário de Cultura de Brizola no primeiro governo lá no Rio de Janeiro, Edmundo Muniz, foi capaz de escrever a originalidade das revoluções e entender como nenhum outro, por exemplo, a Guerra de Canudos. Muito importante, a despeito do que você possa ter na leitura, divergências aqui e acolá, mas é uma intenção crítica, a direção que nós estamos tendo. Eu não me divido com ninguém que tem aqui e acolá um enfoque distinto. O debate entre nós da esquerda, e sobretudo aqueles que estão comprometidos com a Revolução Brasileira, ele deve ser muito intenso, direto, a estocada tem que ser direta, e ninguém tem que se magoar com críticas de natureza teórica. Ao contrário, a crítica de natureza teórica é sempre muito bem-vinda. O fundamental aqui do colonialismo, que eu queria chamar a atenção de vocês, para concluir esse bloco, é que vocês analisem sempre o núcleo da dependência, como núcleo do colonialismo, é a transferência permanente de valor da periferia para o centro, sob formas distintas, que não obstante são formas que expressam a maturidade do capital em geral e das frações do capital em particular. Como é que o capital agrário se apropria e transfere, como o capital comercial se apropria desse excedente e transfere, como o capital industrial produz esse excedente e transfere, e como o capital bancário se apropria de todo esse excedente produzido aqui e transferido para os países centrais. Essa transferência de valor, que cria uma riqueza aqui e, ao mesmo tempo, transfere para o centro, empobrecendo a periferia, reproduzindo as estruturas elementares da dependência e do subdesenvolvimento, e que turbina a grandeza do capitalismo distribuindo miséria em escala global. Fica atento aí, revisa os pontos, segue a bibliografia
e até o próximo bloco.